Olá, telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação. Na presença hoje do pré-candidato Nelson Coelho, que vai disputar com outros candidatos e pré-candidatos um assento no Executivo de Joinville. Então, o programa tem dado espaço a outros candidatos e continuará dando esse espaço, porque isso é democracia. O telespectador, ele deve conhecer os candidatos, não superficialmente, não como amigo, não como parente, não como vizinho, mas como um legislador que vai legislar a favor do contribuinte, a favor da qualidade de vida. E é por esse motivo que nós convidamos aqui, então, o nosso pré-candidato Nelson Coelho, que vai, assim, explicar para vocês de que forma ele vai administrar o município de Joinville, se for eleito. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, telespectador. Seja bem-vindo. O assunto é sério. Sério, bastante. Ser prefeito de uma cidade de quase 700 mil habitantes Terceira não maior, é pilotar um helicóptero. Mas é a mesma coisa, Guerra. É mais perigoso ainda. É mais perigoso ainda. Mais perigoso. Por isso tem que ter mais cautela, tem que ter mais responsabilidade, tu tem que estudar mais, tu tem que conhecer mais, mas não é muito diferente. É igual andar de bicicleta. Bicicleta. Nosso primeiro questionamento é para saber o que acontecerá na sua administração, se eleito, Sim. com respeito a Fundema, ex-Fundema e ex-Fundação 25 de Julho. Esse programa tem sido questionado muito pelos telespectadores, com saudades do que era a Fundema no tempo que ela era presidida por engenheiros agrônomos e médicos veterinários. Isso é a Fundação 25 de Julho. E a Fundema, por outro lado, ela foi o exemplo estadual sul-brasileiro de eficiência de agência de licenciamento ambiental. Então, foi. Isso na reforma administrativa acabou. Sim. O que o pré-candidato pensa a respeito? Ela tem um DNA com relação a fornecer o principal volume de água que abastece Joinville, que é hoje o limitador de crescimento das cidades, né? E entendemos que a Fundação, pela sua história, e naquele caso da 25 de julho, ela deve ser retomada, até para aproximar mais a Fundação do agricultor rural. E o mais importante, descriminalizar aquele cidadão que está lá. Hoje, o nosso morador da área rural, ele é até tratado como criminoso. Então, nós temos que aproximar mais o ente público, assim, a Fundação ajudou na descoberta da produção da pupunha, o palmito da pupunha, macarrão da pupunha, lasanha da pupunha, a questão da piscicultura. Então, ela era muito mais próxima desse agricultor, daquele cidadão. E uma outra coisa que nós temos que ter em mente, que toda a sociedade é um contrato entre as pessoas que moram ali. E se nós queremos preservar a nossa água e a nossa vegetação, nós, como cidade, nós devemos garantir isto e não criminalizá-los. Então, nós temos que pagar por isso. E aí eu sou defensor de que, e isso eu trabalhei muito no IBAMA, na questão do Proarco de Desflorestamento, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Rondônia, Roraima, Amazônia, enquanto a árvore em pé, ela não valer dinheiro, ela vai ser derrubada. Então a sociedade tem que entender o seguinte, nós ocupamos as nossas áreas, nós desmatamos e agora queremos obrigar que o outro proteja? Não, ele tem que ser pago, ele tem que ser remunerado. Para eu ter o meu conforto, eu tenho que remunerar aquele cidadão. É o meu contrato social. Eu não posso só imputar a ele essa responsabilidade. E a questão da Fundação de Meio Ambiente, que hoje se chama Secretaria de Meio Ambiente. Isso. Vai permanecer a SAMA? Ela permanece, mas nós temos que remodelá-la, né? E aí eu vejo muitas críticas, né, também à SAMA, e aí o que falta é um olhar um pouquinho mais atento, né? Nós temos uma legislação federal, legislação estadual e uma legislação municipal que, inclusive, que é mais restritiva do que a estadual e a federal. Agora, nós temos um problema, que são a judicialização de toda a questão ambiental. E eu não posso criticar o nosso fiscal. Não posso por quê?
quando ele vai fazer uma avaliação de um laudo de licenciamento ambiental, se a legislação cabe a ele a interpretação, ele vai sempre para mais restritiva. Então, não quero aqui condenar nem criticar os funcionários que estão naquela unidade. Eu, como gestor, eu tenho que sentar com a equipe, eu tenho que conversar com a sociedade, eu tenho que ler a norma e eu tenho que regulamentar ela. Eu tenho que baixar decretos, a lei se interpreta dessa forma e eu tenho que chamar para o executivo essa responsabilidade. Eu não posso deixar na mão do fiscal. Ele tem que ser um fiscal e executor. Ele não pode estar lá interpretando a legislação. Então, eu como executivo, nós como executivo, nós entendemos que essa responsabilidade tem que ser trazida pelo município. E se alguém tiver que ser acionado, seja o município e não quem fez o licenciamento. Porque senão ninguém mais quer assinar nada, ninguém mais quer É isso que está acontecendo. Dizem que estão trancando, mas na realidade estão se defendendo da judicialização. Imagina, cidadão, você lá que tem lá o seu salário lá de 2, 3 mil reais, que tem uma responsabilidade de uma obra lá de 100 milhões. E aí você tem que pegar e dar um laudo se pode construir naquele local ou não. E se você der de repente não prestar atenção no detalhe, o Ministério Público, alguém vai mover uma ação contra a tua pessoa. Aí tu tens a tua casa empenhada, tu tem o teu patrimônio empenhado, tu tem que contratar advogado, porque o município não pode defender. A mesma coisa é o nosso fiscal. Então nós temos que ter a compreensão que o Executivo tem que chamar para si essa responsabilidade. Certo. Vai ter reforma administrativa no seu mandato? Teremos que diminuir secretarias e teremos que diminuir cargos comissionados. E nós temos que, principalmente, dar uma maior agilidade e integração entre as secretarias. Como vice-prefeito, quantos comissionados nós temos hoje no município? São 507 comissionados. Todos técnicos? Ou cargos políticos? A escolha é de cada gestor, de cada gerente, né? Eu não tenho nenhum indicado na prefeitura. Quem é que pode hoje indicar comissionado? Quem nomeia e quem demite funcionário, principalmente comunista, é o prefeito. Mas ele é o responsável. Não tem uma cota para um vereador fazer indicação? Não. Não tem cota para deputado? Não. Não tem? Não. Bom, nessa reforma administrativa, no que consistiria? Nós estamos terminando o estudo com relação à reforma, né? Passa pela fundação, né? A provável recriação dela. É a única que estamos vendo inicialmente que ela tem ela tem uma força, tem uma necessidade, né? A outra coisa que nós estamos pensando é juntar a Secretaria de Assistência Social com habitação, que a gente não consegue verificar as duas trabalhando distonantes, estão na mesma área. E aí nós temos que equilibrar a questão de diretorias e gerências para que elas possam funcionar adequadamente. Então, essa sua experiência como vice-prefeito lhe deu assim uma quantidade de informações importantes para se lançar a um candidato, um pré-candidato mostrar a esse cargo municipal de tamanho... O que eu conheço da prefeitura, o que eu conheço da cidade e o que a gente pretende, né? E a gente conversa bastante, né, Gert? Eu acho que o prefeito ele tem que ser o incentivador de todos os movimentos da cidade. Ele tem que ser o grande promotor. A gente conhecendo como é que funciona as estruturas, tanto econômicas como políticas, se eu tenho um evento em determinado lugar com alguns empresários que vão lá fazer a captação, quando o prefeito ou algum representante dele vai junto com ele, dá mais corpo para aquilo. Certo. Então, a função social e política do prefeito, ela tem muito peso. Ela tem muito peso. Então, ele tem que ter uma dedicação exclusiva ao município, ele tem que se inteirar, tem que ouvir, tem que, bastante, isso eu não tenho dúvida nenhuma, ouvir muito. Joinville teve suas administrações muito pressionadas pelo sistema. Sim. Pelo poder econômico, pelas associações industriais, comerciais e pela construção civil. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse relacionamento? Vai ser assim paritário? A sociedade vai ser beneficiada até um determinado ponto? E o setor empresarial também pode avançar?
essa pressão, assim, ó, essa qualidade de vida assim, perdida... Nós estamos passando por um momento delicado, né? Certo. A questão da pressão, quem está no Poder Executivo, no Legislativo, tem que estar acostumado à pressão. Isso faz parte. Agora, ele tem que ter ele tem que saber. E ele tem que ter convicções. Certo. Ele tem convicções, tem que ter princípios, tem que ter valores, né? E ele tem que conversar bastante com todos os setores. E nós estamos passando um momento delicado que veio essa pandemia. E aí nós temos que agora reativar essa economia, porque não é que nem agora, vamos retornar ao transporte público, se retornar, né, que eu entendo que deva retornar. A retomada da economia é muito mais lenta. Então nós temos que fazer uma ação e um movimento para incentivarmos a abertura de novos negócios. Nós temos que dar garantias àquele que quer empreender, que ele consiga empreender em Joinville. Nós temos, isso é convicção, nós temos que levar empreendimentos para a zona sul da cidade, porque isso vai melhorar a nossa mobilidade. Nós temos que redistribuir essa estrutura dinâmica de produção, de empregos pela cidade de Joinville. Ela não pode mais ficar só setorizada num local. E aí a pessoa mora lá no Paranaguamirim e tem que vir para a Zona Norte trabalhar. Nós temos que incentivar através de decretos e de leis, junto com a Câmara de Vereadores, para incentivar, levarmos estruturas de emprego, que possam gerar emprego, para a Zona Sul da cidade também. Isso também, então, quer dizer que o Distrito Industrial vai ter alterações? Entendo que da forma, você tem hoje várias modalidades de empresa, né? E você tem empresas que você é obrigado a estar no Distrito Industrial devido à capacidade e os riscos que ela pode gerar. Certo. E tem aquelas economias que ela pode tranquilamente conviver em outras regiões. Eu diria o seguinte, quanto as habitações dentro do Distrito Industrial hoje estão proibidas, né? Não, porque lá nós temos temos uma carga tóxica lá, nós temos empresas de risco, as centrais de resíduos. Centrais de resíduos. Então é uma área completamente diferente. Agora, se eu trago uma empresa de tecnologia para a área sul, qual é o impacto ambiental que ela tem? É quase nenhum, é quase zero. Então, nós temos que ter essa habilidade, com essa diversidade econômica que nós temos e de geração de emprego, nós temos que aprender, e eu sempre gosto da situação, nós temos que sair da caixa e sair da bolha. Muito bem colocado. Nós estamos encerrando, então, esse primeiro bloco de Ecologia em Ação. Vamos retornar com o Nelson Coelho, pré-candidato à Prefeitura de Joinville. Aguarde que nós já voltamos. Retornando nesse segundo bloco com Ecologia em Ação, na presença do pré-candidato Nelson Coelho ao Executivo Municipal, nós voltamos então a conversar e tentar saber quais são as propostas do futuro prefeito de Joinville. Tá certo? Tá certo. Tem que ter fé, hein? Tem. Quem não tem? Tem que ter fé. Se ganha a eleição olhando no olho do eleitor. Isso. Transparência. Isso eu não tenho medo, Guerra. Transparência. Isso eu não tenho medo. Então, se não tem pecado capital, não. Melhor. Com certeza. Não tem processo de corrupção? Não tem. Foi um bom vice-prefeito. Com certeza. É que não deixaram trabalhar, né? Me considero um bom vice. Não deixaram o vice trabalhar, né? A Fundema, então, já está decidido. Ela não vai continuar, vai continuar como SAMA. No grupo que a gente está trabalhando agora, nesse primeiro momento, a única fundação que nós temos hoje já a convicção que ela deve retornar a existir é a 25. É a 25. Muito bem. Até porque a Fundação Gert, ela traz facilidades, né? Claro. Traz facilidades da gestão, aproxima. Eu tenho até uma situação que tinha uma estrutura que foi criada pela Fundação, né? Ela estava usando aquela casa tombada e, por ter voltado para o município, eles não podem mais fazer uso. Então, a Fundação, você tem algumas flexibilidades legais. E a fiscalização é o Ministério Público que faz. É o Ministério Público. E assim, o mais importante, Gert, eu não posso ter medo de dar liberdade para as estruturas trabalharem.
e eu tenho que fazer auditoria, eu tenho que auditar. Ou eu tenho que ter estruturas de auditância dentro da prefeitura para auditar, Claro. por isso que eu tenho corregedoria, eu tenho uma procuradoria para isso, eu tenho uma contabilidade para isso, e outra coisa eu posso pegar e contratar auditoria externa. E você tem experiência de corregedoria pela Polícia Militar. Exatamente. Como funciona a corregedoria? Como funciona. Então, poucos candidatos, poucos prefeitos sabem o que é uma corregedoria de peso. Exatamente. Nessa nova fase que nós vamos entrar. Com certeza. Quais são, assim, os seus principais projetos como prefeito? Vai bater pesado no quê? Eu acho que nós temos que bater pesado em tudo nessa cidade, né, Gert? Na verdade, assim, ó, nós tivemos bons avanços na área da saúde. Esses avanços eles não podem ser abandonados, né? Tem que se continuar nessa pegada, né? A educação, ela também, nós tivemos alguns avanços, mas temos que melhorar mais ainda, principalmente quando se fala de rede. Eu não consigo imaginar uma cidade que nem Joinville, onde tu tenhas numa escola de uma determinada região um IDEB quase chegando a 10 e uma outra escola com IDEB de 6,5. O que está acontecendo? É distanciamento social, é a comunidade, é a estrutura, é o modelo, é o método. Quando eu tiver essa estrutura de educação, ela mais ou menos equilibrada, eu vou me sentir satisfeito. Porque daí realmente eu como Estado, como gestor, eu vou estar dando as condições adequadas para que todos eles possam decidir qual é o seu futuro. Na questão, você como piloto de helicóptero viajou muito em cima dos manguezais de Joinville. Bastante. Nessa questão de áreas de preservação permanente, que são os manguezais e as restingas, eu sei que essas áreas são de patrimônio federal. Mas a fiscalização é da Fátima. O IBAMA passou para a Fátima. É a nossa cidade, né, Gert? Nós temos essa responsabilidade. Por incrível que pareça, é responsabilidade da União. Então não vou fiscalizar. Não, eu tenho que fiscalizar. Tem, porque a qualidade de vida... É a qualidade de vida. E o ecossistema Babitonga é o maior manguezal do estado. Nós já perdemos 50%. Isso. E está muito contaminado. Então, os próximos gestores têm que prestar muita atenção, porque é o abastecimento da frota pesqueira catarinense e de outras que se valem da biodiversidade da Baía da Babitonga. E, Gert, olha o turismo que nós temos ali, turismo náutico, né? Até tivemos a aprovação de uma legislação pela Câmara de Vereadores que facilita alguns empreendimentos nessa região para desenvolvimento da questão náutica, né? E nós não podemos mais girar as costas para a Baía da Babitonga. Então, eu entendo que como... Tem que acertar Vigorelli, né? Tem que acertar Vigorelli. Tem que acertar. Tem que acertar, tem que corrigir, tem que melhorar e tem que sair renda daquilo ali. Tem que sair turismo, tem que sair renda daquilo ali. Eu não posso... E eu tenho que... eu entendo que a prefeitura ela tem que ser o grande motivador das ações junto com os demais municípios, porque afeta Garuva, afeta Itapuá, São Francisco, Araquari e Barra do Sul. Então nós temos que já tem a Munesc, que é um modelo que você pode ali fomentar algumas ações unificadas, e nós temos que buscar. E principalmente, o mais importante, Gert, que uma das coisas que me incomoda, né? A lei não permite, a lei não permite. Espera aí. Ok, a lei não permite, o que ela tem que ser mudada? Como é que ela tem que ser mudada? Vamos conversar com as entidades, a sociedade. Nós temos vários conselhos, são 95 conselhos na cidade. Porra, é impossível que não tenha, dentro desses 95 conselhos, a possibilidade de sair uma legislação que seja adequada para a nossa região, né? Ou que atenda outras pessoas. Vamos chamar nossos deputados federais, né? Claro. Vamos chamar nossos deputados estaduais, vamos sentar para conversar, vamos mostrar e fazer com que os nossos deputados cumpram o seu papel, que é fazer a proposição de leis, a adequação da norma, para que as cidades realmente possam sobreviver. Nós vamos passar por um período muito delicado, Gert. Vamos. Nós estamos, a nossa visão é de que por essas decisões intempestivas, eu continuo afirmando isso, foi uma freada do trem muito forte antes de chegar na parada, nós vamos ter uma crise séria que vai bater a nossa porta.
o desemprego, violência. E nós vamos ter que ter tanto o executivo como o legislativo muito afinado e, olha, ágeis. Bem ágeis para a gente tentar diminuir esses impactos. Exatamente. Mas nós temos um outro assunto que está incomodando os joinvilenses há muitos anos, é a coleta seletiva. Sim. O Joinville, pela qualidade dos reciclados que as famílias produzem em Joinville, boa qualidade, nós somos vítima do roubo. Sim. Então, Jaraguá, desde 2018, tem uma lei que somente a Engepasa Ambiental recolhe o reciclado da cidade. Os outros não estão autorizados. Então, é proibido tirar o lixo, os resíduos recicláveis do passeio que pertence à ambiental. Em Jaraguá, foi baixada essa lei. Em Jaraguá tem uma característica bem peculiar, é o seguinte: nós temos uma cidade menor, uma densidade maior, e eles têm, para cada residência, eles dão um saco de cor verde para a pessoa botar o reciclável naquele saco. Está identificado. Está identificado. Aí nós inclusive pesquisamos como é que eles fizeram, qual é o custo. Para Joinville ele fica inviável. Esse modelo de Jaraguá do Sul, para Joinville ele fica inviável. O que eu entendo que nós temos que voltar são as campanhas de coleta, informação, divulgação, fortalecer as cooperativas. Nós temos aqueles que não estão em cooperativas, nós devemos acolhê-los de certa forma, porque eles fazem um papel importante na cidade, e sem contar que esse lixo ele gera renda. A outra coisa que nós temos que pensar também é na geração de energia através do lixo. Então, nós já fomos atrás de alguns projetos bem interessantes, já estamos conversando, já estamos estudando, as coisas têm que ser remodeladas. Eu não quero aqui criticar o modelo adotado até agora, até porque esse modelo hoje, inclusive, ele é um exemplo para muitas cidades. Funcionou muito bem. Funcionou muito bem, né? Só que foi um modelo construído há 20 anos atrás, quase 25 anos. 2000. 2000 foi acertado com o Luiz Henrique, a coleta seletiva. Exatamente. Com a concessionária. Então, assim, quem fez naquela época fez muito bem feito para aquele momento. O que nós temos agora com a expertise e com a experiência, ouvir mais com as tecnologias que tem, reformular e adequar para dar melhor ainda qualidade no atendimento nessa prestação de serviço. Em 1999, quem fez o Reciclar Joinville foi a Associação do Meio Ambiente, a Prema. Isso. É um projeto, até posso encaminhar uma cópia para que sirva de uma orientação para a campanha política. Mas, naquele tempo, nós fizemos tudo isso. Foram feitas, as associações foram transformadas em cooperativas, e principalmente tirar das ruas 350 carrinheiros que andavam no meio dos carros. Os carrinheiros eram moradores de rua que eram explorados pelos alugadores dos carrinhos. Isso mesmo. Que pagavam o que bem entendia pelo reciclado trabalhar durante quase 20 horas por dia. E aí eu vou aproveitar até dizer para o cidadão assim, faça a separação do lixo reciclável. Você sabe quantas pessoas trabalham em cooperativas em Joinville? A renda deles chega até quase R$2.000 por mês na coleta de lixo. Então, que não seja apenas pelo meio ambiente, mas simplesmente para garantir que essas pessoas se mantenham na cooperativa, que é muito importante, que não é só o salário, é um resgate social e do ser humano. Porque nas cooperativas eles têm tratamento dentário, médico, psicológico, treinamentos, cursos. Se você for conhecer as cooperativas dos recicladores, vocês vão se apaixonar com os projetos que tem lá. Exatamente. Então, nós temos, assim, alguns serviços ambientais que o município se beneficia da situação especial do município de Joinville, né? Que são os morros com os seus fragmentos da Mata Atlântica. Isso então, é uma dádiva que a nossa região tem. Tremendo ar-condicionado. Exatamente. Não podemos perder. Não podemos perder. Não. Então, quer dizer que nós vamos... Isso é convicção. É convicção. É convicção. Muito bem. Nós continuamos aí com 1 minuto e meio ainda com os microfones para o nosso pré-candidato. Eu só quero dizer que estou à disposição, né? Que eu quero que vocês até me conheçam melhor, e os senhores podem ter certeza que irei honrar cada um dos senhores. E o mais importante não desistam do país, não desistam da cidade.
Nós temos um dos melhores países do mundo e vou dizer uma coisa para os senhores. Estamos numa das melhores cidades do sul do país para se morar. Tem mais 54 segundos. Aproveite. Boa tarde, só posso dar uma boa tarde. Já que não pode dar um abraço para ela, dá um abraço bem gostoso em cada um em casa, né? E desejar sucesso, boa sorte e que a gente consiga sair dessa pandemia e que a gente aprenda bastante com ela e principalmente que não cometamos os mesmos erros no futuro. Muito bem, nós agradecemos a presença do pré-candidato, nossos microfones e nossas câmeras estão à disposição para futuras jornadas. Obrigado, como querido. candidato, depois homologado. Sim. Nós, logicamente, através da emissora aqui, nós vamos fazer uma rodada entre todos os candidatos oficialmente cadastrados. Muito obrigado. Telespectadores, agradeço a presença de vocês. Até o próximo programa Ecologia em Ação.